Episódio de número 34 do Resgate Futsal Resenha, recebendo o Rogério Belém, um cracaço. Esse aí eu posso assegurar, não que os outros não tenham sido, mas eu acompanhei assim, bem de perto na medida do possível, porque depois do futsal, depois do futebol de campo, melhor dizendo, em Belém, ele ganhou o mundo, foi jogar em outras praças, mas a gente acompanhando sempre muito de perto, era muita habilidade, muita categoria. Fala, Rogério, tudo bem contigo, meu parceiro? Beleza, Plácido, tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação estar falando novamente com você. Se você não sabe, quando eu me tornei jogador profissional, que eu vi que eu era jogador mesmo, que eu era a parte mesmo profissional do campo, foi quando eu dei entrevista para você, velho. Fui, Aí eu digo, cara, rapaz. agora. Então agora eu vou deixar a modéstia de lado e vou querer saber isso aí, como foi? Não, é tipo assim, eu já admirava muito o teu trabalho, né, cara, na televisão, né? Você era um Eu cara acho que diferente. eu acho que era na TV Liberal na época. Isso, você era um cara diferenciado. Assim como tinha muitos, né, cara? Isso. Muitos caras bons mesmo. Mas você era um cara que, geral, era unânime em falar que você fazia uma reportagem muito boa, muito fera mesmo. Então, quando eu vi que você uma vez fez uma reportagem comigo e tal, no Remo e tal, pô, meu irmão, aí eu me senti que era jogador mesmo, profissional. Essa é boa, essa é muito boa, grande Rogério Belém. Rogério, a gente vai falar muito da tua vida, bem, por sinal, né? Muito bem. Ah, Agora sim, como esse espaço aqui é reservado ao futsal, a gente pode começar contando esse início. Porque você é um pedreirense, você é um cara do bairro do samba e do amor, não é isso? Embora uhum. esteja morando em outro bairro, esteja morando em Ananindeua atualmente, de onde tu estás falando comigo nesse momento. Mas como é que foi esse início no futsal, hein, Rogério? Plácido, o início, cara, foi uma coisa muito, como é que eu posso te falar, espontânea, assim, sabe? Foi sem nenhum planejamento, né? Naquele tempo, então, que o futsal era muito, até mesmo devido às suas reportagens, o seu apoio que a televisão dava para o futsal, né? Então, todo mundo queria ser jogador de futebol de campo e também de futsal, né? No Pará, não tinha essa, né? E aqui em Belém, principalmente, que eu lembro que as quadras davam lotada, o ginásio dava lotado, a imprensa apoiava, fazia, como é que se diz, a A cober... reportagem no treinamento, Fazia a a cobertura, cobertura. treino, jogo, E, enfim. nossa, era coisa linda, ficava. E o ginásio davam lotados, né? Lotados mesmo. Então, eu já gostava muito de futsal, então fui aprendendo. E foi assim, eu comecei o futsal no Santa Cruz da Pedreira. Quem te levou para lá, O Rogério? saudoso. Rapaz, quem me levou foi um amigo meu, o saudoso Café, cara. Café, Eu lembro do que café. também. Não lembro do café, do Pois é, cafezinho, lembro, sim. saudoso, né, cara? Não sei se você sabe, Sim, ele, sim, sim, ele sim. faleceu. E, poxa, é uma coisa que toca, sabe? Que o Café era um amigaço meu, amigaço mesmo. E, desculpa, Plácio. Não, é isso E o mesmo. Café, né? Então, a gente. Aí começamos. Não sei se você lembra daquela quadra Ouro Negro, Lembro, sim. ali na. Ali na Humaitá. Isso. E a gente tinha um time que, cara, era muito engraçado. A gente jogava futsal, eu, Café, o Dida, o Cláudio, que também, o Claudinho, que jogou no CLPM, a gente chama ele de Tortinho, Eu Cláudio, sei, lembro. Serginho, Claudinho, sei que é Claudinho. O Dedé jogava nessa época? também, Dedé jogava. Aí a gente tinha um time de pelada, assim, né? Plácido, do nosso time, a gente tinha tanta confiança na gente que a gente apostava, cara, com os outros times, sem dinheiro, entendeu? Essa é Só no boa. grito.
Mas é o seguinte, quando eu jogava bola, que não era lá essas coisas também, mas participava de alguma coisa, eu cheguei a fazer esse tipo de situação aí, a viver esse tipo de situação, e ainda bem que eu era reserva. Se o time tivesse perdendo, Ah, eu podia sair fora, que, que ninguém ia perceber. Mas eu sei, vocês tinham uma confiança tão grande no resultado de vocês, que vocês apostavam. Era uma aventura que vocês faziam, não era, Rogério? verdade, verdade. E a gente. Um dia foi tão engraçado que a gente apostou contra um time no grito e a É. gente não sabia que os caras estavam no grito. Só que a gente ganhou. E aí, meu irmão, cadê o dinheiro? Aí o cara deu um jeito, deixou tudo com a gente, depois ele pagou. Mas eu digo, pô, mas era loucura, né? Então, a gente estava jogando lá no futsal, né, e tal, lá no Ouro Negro, e tive um convite para ir para o Remo. Na categoria sub-11, né? Naquela época chamava de Mirim. Isso. E fui pro Remo. Só que chegando no Remo não me deram a mínima, entendeu? Não deram a mínima, não, para mim, pro café, não deram a mínima. Tipo, os caras já tinham um time meio que montado lá e tal. E, tipo, ficamos lá de bobeira. Já Chega era o lá. Sérgio Ricardo, Rogério, lá? Não, não. Não, era meu amigo Gilmar. Hum, Gilmar, que era o treinador do Mirim. tá. Mas isso aí faz parte, né? Uhum. Aí tinha Gilcênio, sabe? Tinha muita gente boa. Praga, que hoje é DJ, pô, jogava demais. Aí, então, como o café vinha da Pedreira lá para ir para o Remo, e eu já morava em São Brás, já tinha saído da Pedreira, mas morava em São Brás, era muita dificuldade, ter um negócio de dinheiro de ônibus, a gente não tinha e tal, aquela coisa. Aí o café falou: parei, Rogério, não venho mais. Eu digo: tá bom, negão, eu continuei, mas, tipo, não dava a mínima. Quando o café foi para Santa Cruz, ele me ligou, porque a gente era muito amigo aí, café. Quando eu estava no lugar, os caras perguntavam pelo café. O café estava no lugar, os caras perguntavam por mim, entendeu? Sempre. Olha, eu acho que em toda a minha vida, acho que eu joguei uma ou duas vezes só contra o café, o resto todinho, cara, sempre junto, do mesmo time, entendeu? Aí o café falou: Rogério, eu estou no Santa Cruz, é um time que vai disputar o campeonato e tal, é o mesmo campeonato. Tu não quer vir para cá? Eu digo: eu vou. Cheguei lá, não sei se tu lembra do seu cabo, final do cabo, Lembro dessa que galera, era o. Rogério. Lembro sim. Lembro sim. Aí eu fui para Santa Cruz. Chegou no Santa Cruz, eu fui aprovado e tal. Aí já, acho que na outra semana, 2 semanas depois, já era o jogo, a rodada lá no Remo. Hum, E eu lembro que o Remo ia jogar a principal e a gente fez a preliminar antes do jogo do Remo contra o Paysandu. E Plácido e deu tudo certo. Eu lembro que eu arrebentei nesse jogo. Foi 5-2 pro Santa Cruz, eu fiz 3 gols. E os caras do Remo olharam e disseram assim: pô, nem aquele moreninho que tava treinando lá com a gente. Caramba, ele foi embora. Do seu. Aí os caras vieram atrás de mim: pô, como é que você vai embora? Ué, ninguém me deu a mínima, pô. Eu saí fora. Aí, aí foi assim que começou, né? Aí aham. fiquei uns 2 anos no Santa Cruz e depois fui contratado pelo Remo. Hum, Aí já fui, já fui contratado e tal, aí já me deram, já fui com bolsa de colégio e tal, já fiquei jogando pelo Cristo, lembra do Colégio Cristo e tal, hum. foi um negócio legal. E o Santa Cruz revelava muito cara, né? Muito jogador bom, que revelou Buraco, Alexandre Buraco, saudoso Buraco, Ari Nelson, Serginho, tinha o Emax. Meu, Santa Cruz era muito bom, era muito forte. E, Rogério, tem E como a gente explicar como é que surgia tanta gente? E olha, quando eu falo tanta gente, eu estou dizendo tanta gente boa de futebol de salão na época, depois futsal. Tem como a gente explicar isso, cara? olha, próximo, cara, isso aí é uma coisa mesmo que você tocou numa Na situação mesmo que é ferida, meio como a gente diz, né? Na ferida. complicada. Tu ia jogar
tu ia ver qualquer futsal, qualquer jogo, pô, meu irmão, tu via cada cara bom. Hoje, sem mentira nenhuma, as quadras do futsal acabou um pouco, é mais essa quadra sintética aí, né? Isso. Esse piso sintético. Cara, tu vai ver uma pelada dessa, tu não aguenta, meu irmão, dá calo no olho, é muito cara ruim. Misericórdia. Tu não vê mais nem pelada, nem jogo apostando assim, sabe? É, Aquela competição legal, não, e tu vê cara rindo, cara caindo com a bola, é incrível, não sei, cara. Piorou muito o nível, olha. né? Porque é o seguinte, Rogério, tu citastes um nome aí, entre tantos, claro. A gente não está aqui querendo diminuir ninguém, nem colocar ninguém acima dos outros. Mas, por exemplo, quando tu via um Ari Nelson jogando, meu irmão, pô, Doido. Tá louco. O Ari era fantástico, cara. Fantástico. Quando eu vi também, comecei a jogar com o Buraco, velho. Com o Alexandre buraco. Buraco, a gente. Nossa, cara. E outros lá que tinham lá que né, não são tão badalados. Assim, você lembra do Catita, também jogou no Santa Lembro, Cruz. lembro Pô, sim, lembro sim. fantástico, fantástico. O cara não via ele, cara. Serginho também, Serginho o Coçado, Serginho né? tá louco, cara. Cara, até hoje eu pergunto pra ele, Gonçalo, qual a perna que você chuta mesmo? O cara é fantástico com as duas, velho. Olha, Então, O Dembélé, você lembra? viu, Oi. Rogério? O Dembélé da França se inspirou nele, que a gente não sabe qual é a perna que ele vai usar. Há muitos anos que eu não vi um jogador assim. Olha, É, esse Dembélé aí é muito tempo mesmo, muito tempo mesmo. O cara bate pênalti, bate escanteio, tem que tirar o chapéu, não é fácil não, cara. entendeu? Então, a gente tenta explicar essa enxurrada, vamos colocar dessa forma, de jogadores que surgiram naquele tempo da chamada época de ouro do futsal e a gente não consegue, porque eram demais. Sim, Rogério, aí tu vai para o Remo, como é que foi tua passagem no Remo? O futsal foi maravilhosa, muito boa, cara, muito boa mesmo. Aí cheguei no Remo, juntei com o Gilcenho, com o Zé Raimundo, né? Depois já cheguei a jogar com o Agamenon. Não, não, era um timaço. O Remo era Olha aí, a um gente já está uma- caindo de novo nessa coisa de tanta gente boa. Olha só quantos tu citastes aí. E fora os outros que a gente não lembra aqui, mas, cara, timaço mesmo. Aí foi muito boa no Remo, muito boa mesmo. Só que depois teve o peso da amizade, né? Ah, Aí o César tava Dida, Café, Dedé, Luiz Mário, Eduardo Céu, meu irmão Patrick, Roma, vários amigaços mesmo, que os caras jogavam pra caramba. Cláudio, aí pesou e eu fui pro SESI. Mas no Remo foi muito boa a minha passagem, muito boa mesmo. Ainda fiquei uns 2 anos no Remo, um só fera. Nosso time era palhaçada mesmo, era muito boa. rapaz, eita, que é tanta gente, dá uma saudade, né, bicho? Eu me lembro das coberturas que eu fazia e a gente cobria todas as categorias na época, né? Claro, a principal com mais frequência, mas a gente cobria todas as categorias. Sim, aí tu chega no SESI. Eu me lembro bem de ti, para te ser bem franco, assim, eu me lembro bem de ti no SESI. Isso. Aí no SESI, aí pronto, aí já fiquei no SESI, já foi minha base total, né? Com o professor Éder Palheta, com o Loso, né? Saudoso Loso. Aí ali mesmo ele, né? Eu consegui, como é que se diz? Desenvolver bem, né? Engolir isso, engolir mesmo o futsal, tatuar mesmo na pele, entendeu? Tipo assim, para mim levar para o campo, né? A saber proteger mesmo a bola e tal, a habilidade. Então, eu tive uma passagem assim muito boa no SESI, que foi minha base mesmo, É. entendeu? Minha base. Acho que eu fiquei uns 4 anos direto no SESI, Rogério, agora mais entendeu? uma pergunta daquelas boas que eu considero. Você era um cara que tinha muita habilidade, uma boa estatura. Lá no início, claro, era mais franzino, essa coisa toda, mas sempre teve uma boa estatura. Você chega perto de 1,80 m, enfim. Como é que tu conseguiste tanta habilidade, cara? Tem como explicar? É de família?
Como é que é? Então, se tu for analisar, tipo assim, eu consegui também muito depois que eu fui para os Estados Unidos, Ah, entendeu? Porque, porque nos Estados Unidos, tu imagina aqueles jogadores de basquete, os caras têm 2 e isso. 10, 2 e 15, e os caras, tu vê a agilidade dos caras, velho. É impressionante, meu. Uhum. É impressionante como tem habilidade. E aquilo ali eu tentava, tipo assim, assimilar, né? Porque, pô, digo, meu irmão, os caras são muito grandes, muito fortes, têm habilidade porque a gente não pode ter, né? Então, você vê hoje aí no futebol esse Bellingham, né, da Inglaterra. O cara é forte, o cara é habilidoso pra caramba, protege muito bem a bola. Então, eu acho que hoje, e isso aí dá para implantar no futebol, entendeu? Tem muita gente, o cara é muito grande, não dá para ter habilidade. Dá sim, dá para, entendeu? Isso aí, então, me ajudou muito os treinamentos, a dedicação. Isso aí me ajudou muito para me adquirir esse Isso. benefício que eu tive no futebol. Rogério, mas teu pai jogou bola, né? Jogou, meu pai também era característica diferente, já é mais característica do meu filho, né? Hum. E era de área, centroavante de área. Meu pai, Roger, jogou. Assim, não cheguei a ver, mas os caras me falavam que ele era muito forte, trombador, sabe? Rompia mesmo, o cara era Fazedor de gol, enjoado. fazedor de gol. Isso, Fala aí, filho, como é que anda a carreira do teu filho? Teu filho tem 1 metro e quê? 1,80 m, é grandão também, é de área, como é que é? 1,90 m. Hoje nem 1,90 m? tá Rapaz, 1,90 m. como é que tá a carreira Hoje ele tá dele? bem. É tipo assim, né, Plácido? Eu não acreditava muito na sorte no futebol, mas hoje eu posso te falar que eu acredito, porque eu vejo cada jogador aí que misericórdia, cara, ganhando uma fortuna, e tem muito jogador aí que tem qualidade, tem talento, e os caras não dão oportunidade, entendeu? Então, assim, o Rogerinho tá faltando só mais um pouquinho de sorte, assim, sabe? Tá batendo na trave, mas vai pintar. Ele tá bem, a gente está esperando uma proposta agora para fora do país aí, e eu já falei para ele, inclusive da Arábia, eu já falei que ele, meu irmão, encaixando num time desse aí, ele vai despontar. Não é porque é meu filho, mas é muito bom jogador, muito mesmo. Tá. Que hoje o futebol precisa de um jogador assim, sabe, de área, como teve agora, né, contra a Noruega, um cara destruiu o Brasil. Só pode ser forte e de área, E entendeu? como é que o cara consegue, Rogério, ser assim? Você está citando o Haaland aí, que é um jogador de fama mundial, de Copa do Mundo. Como é que o cara consegue ser assim? Como é que ele consegue ser decisivo? O que é que você fala para o seu filho assim nesse sentido? É como eu te falo, né, Plácido, o cara tem que estar no time certo, na hora certa. Porque se tu for ver o Haaland, se ele pegar um treinador que, que quer que o cara volte, quer que seja participativo, que drible, o cara não vai botar o Haaland para jogar. Porque ele não faz nada disso. Agora, se fizer o jogo rodar e procurar ele, aí tu vai ter gol. E o Rogerinho é nessa característica, entendeu? Se tiver uns laterais, se tiver que entendeu? Que apoie ele, que cruze a bola ali, que alimente ele, vai fazer gol. Coisa que hoje no futebol já é mais difícil, né? Que tu vê lateral aí de seleção, como eu vi esse Danilo, misericórdia. Dominar a bola e tocar para trás. Não vi aí assistência, nada. Nem ele, nem aquele outro lateral esquerdo lá. Então é complicado. Complicado. É, Rogério, então você é partidário do seguinte: o time tem que procurar também se adaptar às características do jogador, ao jogador ter que se sacrificar para, tipo, o cara que é de área, voltar para marcar, enfim, aí depois ter que recuperar para recompor, estar lá na frente de novo. Sim.
Como, por exemplo, assim, ó, Neymar é um craque. Aí porque ele não corre. Meu irmão, tem que botar os caras para correr por ele, pô, entregar a bola no pé dele, acabou. Como os caras fazem com o Messi. O Messi anda em campo, mas quando ele joga ali perto da área, pega a bola e decide, entendeu? Ou tenta decidir. Então, isso que falta, sabe? Graças a Deus na minha carreira, eu tive situações assim de treinador, o próprio time mesmo me ajudava, ó, os caras mesmo falavam, Rogério, não volta, fica aqui e tal, deixa que a gente toma aqui, vai te servir ali. E isso aí me ajudou muito, que eu nunca fui mesmo um cara de correr, de movimentação, já era mais de arrancada. Tá. Então, eu acho que isso o futebol precisa disso, né? Precisa, às vezes, se adaptar à característica do atleta. Então, o que é que você pegou do futsal e levou para o campo? A gente vai começar a falar da tua carreira no campo também, que é uma carreira assim maravilhosa. Você sempre foi um cara muito elogiado por aquilo, principalmente, que é a essência do futebol brasileiro, que é o meiuca, né, que coloca 10 aqui no costado e pega a bola, como eu digo e que muitos dizem também, pega a bola, põe debaixo do braço e diz: me dá essa bola que eu vou distribuir o jogo para vocês, né? Você vai começar a falar, mas antes eu só queria o seguinte: que período foi que você esteve nos Estados Unidos? Como é que foi isso? Eu estive nos Estados Unidos no 95. 95. Depois que o Brasil tinha sido campeão tetra, né? Hum, Tetra lá em 94. Eu fui em 95 para os Estados Unidos. E fiquei um ano e meio lá. Aí voltei, porque era a época do passe, né? Meu passe ainda era do Remo. E na época o presidente do Remo era Milton Alberto. E ele, não, falou, não, tu não volta mais, tu vai ficar aqui, vai ter oportunidade, vai jogar e tal. Aí foi aí que eu voltei pro Remo. qual era o time lá? Era o Washington Warhawks. Na verdade, eu estava esperando essa liga que está agora, né? Que está Hum, a Liga dos Estados Unidos naquele tempo, que é essa agora, que está aí bombando aí, né? que o Messi ajudou, inclusive, a fazer crescer lá, né? O Beckham, né? Ele também tem um time lá, né? Que é o próprio time do Messi. O negócio tá pegando fogo para lá mesmo. Assim. Ah, pensou, Rogério, tu lá no meio desses craques também, aí que tu ia desenvolver mesmo. Bom, mas eu te perguntava o seguinte: o que que você conseguiu levar do futsal para o campo? Como é que foi teu ingresso no futebol do campo do Clube do Remo? Olha, eu agradeço muito o futsal, né, cara? Eu tinha facilidade assim no domínio de bola, né? No drible, né? Ali rápido, porque o futsal te dá o raciocínio rápido, né? O cara que joga campo hoje e joga que conseguiu ser um jogador bom no futsal, porra, se destaca mesmo, cara. Se destaca. Hoje eu vejo no futebol de campo um rapaz que está jogando. Eu acho que ainda falta mais se adaptar no campo, que é o Leozinho, que joga no Atlético Paranaense. Meu, Hum, ele olha, dá muito traço, entendeu? Do que é do futsal. Isso aí que eu levei para o campo, né? Que foi a proteção de bola e tal. Então, isso aí que eu consegui implantar no campo, que me ajudou bastante. Que é diferente quando tu vê um cara que só joga campo mesmo, não sabe jogar futsal, ele não tem a mesma qualidade, ele não consegue proteger com a mesma eficiência de um cara que veio do salão, né, do futsal, é. O entendeu? Falcão é um caso à parte, porque o Falcão ele enfrentou uma resistência ali na época, o pessoal comenta muito isso, com o técnico Leão, né? Porque ele tentou entrar pelo São Paulo ali no campo, então ele teve. Isso aí é um caso à parte, porque inegavelmente o Falcão é um craque, a gente não tem nem que comentar isso aí, né? Mas ele encontrou Não, dificuldade, já foi mais uma questão assim de entrosamento ali com o Leão, né? foi, porque eu joguei no São Paulo, os caras me falaram dele, né? E o Falcão é um craque, no campo também joga muito, cara. Aí foi aquela
infelizmente pegou aquele treinador lá que brecou a carreira do Falcão no campo, mas, nossa, ele jogava demais, cara. E tem isso, né? Tem uns treinadores aí meio vaidosos e tal. Aí é complicado. Tá. Então, bora falar. Tu chega no Remo para o futebol de campo. Como foi? Então, quando eu tava no SESI, aí eu cheguei no Remo, Beto Figueiredo, A lembra do Beto Patinha, eu ia, Figueiredo? eu ia dizer, rapaz, ele vai falar no nome do Beto Figueiredo. O grande pequeno Beto Figueiredo, aquele jeito dele ali, sempre atento a tudo e a todos, um cara muito ativo, proativo, como a gente chama hoje em dia. Então foi ele que conseguiu te E canalizar para lá, né? foi. Aí ele me levou, aí fui pro Remo e consegui, né? Consegui me destacar na categoria sub-17. E eu, com 17 anos, já estava no profissional. Aí foi aí que eu parei do futsal, entendeu? Porque aí já chegou. Quando eu fui para o elenco do profissional, era o Givanildo. Hum. E ele, Oliveira, e ele me chamou e disse: Ó, já tu tem que dar um norte, tem que ter um norte mesmo na tua carreira. Ou tu fica no campo, ou vai para o futsal, pô. Porque os dois tu não pode ficar. E também da feita que eu vejo assim, quando tu tem uns 17 anos para 18, tu tem que parar, tu tem que dar, porque o que tu já adquiriu no futsal, tu já tem que levar para sempre ali para o campo, porque se tu ficar no futsal e querer jogar campo, aí, em vez de te ajudar, vai te prejudicar, porque tu já fica sempre, às vezes, com aquela mentalidade ali curta e tal, e é diferente, tu tem que te adaptar. Aí foi aí que eu parei do futsal e fui para o campo. E como é que foi a tua vida com o Givanildo? Como é que foi teu entrosamento com ele? O que é que tu tem a falar? Porque o Givanildo é aquele cara que sempre foi muito rigoroso. Eu, por exemplo, enquanto jornalista e cobrindo o treino, eu tive problemas com ele. Mas que depois a gente conversou, ficou tudo de boa, porque ele era um cara assim muito linha dura, vamos colocar dessa forma. E ao mesmo tempo me disseram que ele era um cara muito bondoso com o grupo, um cara que chegava junto com a galera, procurava ajudar da melhor forma possível. É cada qual, não sei cada qual, né, meu irmão? E contigo, como é que foi? Qual foi a importância do Givanildo na tua carreira? Não, o Givanildo foi importantíssimo na minha carreira, né? Importantíssimo mesmo. Foi que ele me deu esse alô aí para me parar, né, do salão, exigiu que fizesse um contrato comigo, né? Já fiquei ganhando um dinheiro no Remo e também me dava, como é que se diz, oportunidade, né? Só que não era fácil. Eu estava ali no elenco, Quem era que estava tipo, na os tua caras época, estavam. Rogério? Quem era do elenco na tua época? Pô, no elenco era muito bom, cara. Tinha Alex Dias, tinha. Aí veio os caras de fora, veio Alberto, João Santos, Nossa, Romeu, eu me lembro. Aguinaldo. Cara, era só craque, meu, era só craque. Coisa que hoje tu não vê, tipo assim, o, um jogador da base sendo preparado para jogar no profissional. Tu não vê mais, entendeu? Tu não vê assim. Eu tinha quase que certeza que eu estava sendo preparado para uma hora os caras sair e eu assumir a, Aham. a posição, entendeu? Então, só era fera. Os caras me davam muito conselho, Aguinaldo, Belterra, Marcelo. É um timaço, Ney, Júnior, pô, Edil, Ageu. Tá louco, era. Então, aí quando veio, juntou com os caras, depois da vez mais, quando chegou Mauricinho, Edson Boaro, Kaká, eu já era todo dessa época aí. Meu irmão era um timaço mesmo. E, Rogério, Só gente boa. tu te lembra da primeira oportunidade, como é que foi? No Remo? Sim. Lembro, pô, lembro. Foi Remo e Bragantino. Eu tava com 17 anos. Aí eu lembro que o meio campo era Aguinaldo, Dema, eu e Alencar. Eu e Alencar. Aí, aí na frente era Luciano Viana e o Leco. Não sei se você lembra do Leco. Lembro, pô, lembro. Sim. Olha, galera, Aí eu, é o seguinte, é bom a gente estar conversando com um cara como o Rogério Belém,
com trânsito pelo futsal, com trânsito pelo campo. Porque vocês nem imaginam, ele está falando aí, a gente está tentando aqui expressar o que era aquela época, assim, tão generosa, de jogadores que, olha, vou chamar atenção para um detalhe, de jogadores do campo que vinham de fora, mas só que os caras vinham para preencher realmente lugar no time. Não era o cara que vinha para ficar escorado ali esperando uma chance. Ah, porque não. Não. Ele falou desse Alberto. Esse Alberto era um craque. Esse Alberto era um craque, era um cara que veio do Bragantino de São Paulo, depois jogou no Cruzeiro, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira uma vez. Era um cara de uma categoria Sim, que ele nem olhava para a bola, não era, Rogério? Ele nem olhava para a bola. verdade. Eu aprendi muito com o Alberto, cara. O cara era muito craque. Romeu, João Santos, Birubiru. Porra, um timaço, um timaço. Olha, para os mais Então, antigos, o Birubiru é aquele mesmo que jogou no meio-campo do Corinthians com Paulinho, com Sócrates e com Zenon. É esse mesmo, é o Birubiru mesmo. Esse aí jogou no Remo. é verdade. Não é que eu sou muito velho, é que eu era muito novo E, e já fui buscar. E era uma coisa, praticamente era um sonho. Plácio, eu vou te falar a verdade. Naquele tempo ali a gente não pensava nem tanto em ficar rico, ganhar logo dinheiro, aquela coisa. Ali tu já te confortava só de estar no elenco ali com os caras, entendeu? Que, porra, o coletivo, o treino coletivo era é, um clássico, era eu uma liga. lembro bem, porque naquela época era permitido à imprensa acompanhar os treinamentos. A gente encontrava com o jogador pelo corredor, né, Rogério? Batia, fazia resenha. Hoje em dia não tem mais isso e eu respeito. Eu acho que o profissionalismo ele caminha por aí mesmo. Tem algumas coisas que são em excesso, aí eu já não aprovo, porque de repente a imprensa fica fora e não pode, enfim, fazer comentários mais aprofundados que ela não acompanha. Mas naquela época a gente batia papo antes do treino. Chamava Rogério, claro, falava com o técnico, primeiro pedia permissão. Rogério, pô, dá uma palavrinha, bora gravar antes de começar o treino e tal. Hoje em dia não pode isso, hoje em dia é entrevista coletiva, entrevista pré-agendada, essa coisa toda. Mas a gente tinha um entrosamento a mais ali, por exemplo, o Rogério, eu, assim como conterrâneos que somos, além da galera que vinha de fora, a gente acabava se enturmando um pouquinho mais. Mas era isso, era uma riqueza, era uma generosidade, vamos colocar dessa forma, em termos de jogadores que vinham. E a gente está falando só do Remo, a gente precisaria também falar do Paysandu, que muita gente boa veio para o Paysandu para ocupar a É, vaga de titular, sabe? E com muita justiça, sabe? Sem apadrinhamento e tal. Infelizmente hoje não é tão generoso assim, mas essa aí é uma outra discussão e tal, que a gente inclusive pode falar daqui a pouco um pouquinho mais, que o Rogério ele está aí, meu irmão, se candidatando a ser um executivo de futebol. Já, já a gente vai conversar com ele sobre isso. Tá, aí tu faz tua estreia ali é contra o Bragantino de São Paulo, né? Ou era Campeonato Paraense com o Bragantino de Bragança? não, No paraense. Paraense, né? Então foi no Baenão? Isso. Vai não, lotado. E aí? Quando tu viu aquela galera, já estava ambientada, né? É, podia mais ou menos, mas não tem jeito, dá aquele friozinho na barriga. Caboclo 17 nem, anos, Caboclo nem dorme a noite anterior, né, Rogério? com certeza. E saber que tu vai estar ali do lado dos caras ali, pô, tu vê mesmo Dema, né, que era um cara fantástico, Alencar, você lembra do Alencar? O cara, Lembro. nossa, aquele Alencar demais. O Alencarzinho é o O, seguinte. O Alencarzinho é o seguinte, ele com ele não tinha papo não, mesmo. Acabou o jogo, ele ia procurar outras situações que satisfaziam a ele muito bem. A gente sabe, não precisa entrar em detalhe, a galera vai sacar como é que ele é, gostava do negocinho, mas meu irmão resolvia em campo, era uma habilidade com aquela pata esquerda. Meu, rapaz, dá uma saudade, olha, eu vou te falar, cara, dá uma saudade de tanto jogador que passou. eu comparo o Alencar igual esse cara da França aí, o Olise, né? Rapaz, tá aí. Muito estilo. Guardadas as devidas proporções, como a gente tem que dizer, era assim, era brincar com a bola, no bom sentido, e produzir. E produzir, não era, Rogério? Produzir. Pifava o cara, achava o passe, impressionante, fazia gols. Eu vejo ele muito nesse estilo aí, cara. Tu te le- Só que isso Quer aí dizer que tu. já Quer é meio dizer. barriga, já fica Claro. sempre humilde. Quer dizer que tu te lembra do Alencar quando tu viu o Olise, é? Eu lembro. É sério. Todinho, cara. Jogando nos treinos, nos jogos.
Impressionante. Alencarzinho, eu me lembro dele. Veio junto com o Aguinaldo, né? Veio lá do esporte, né? Esporte, do esporte. Tá, Rogério, Era muita gente boa, né? e tu faz tua estreia, e aí, como é que foi no Remo? Quais são as grandes Foi recordações bom, que tu tens? fui bem pra caramba. Eu lembro que é praticamente no primeiro toque na bola, praticamente, cara. Foi um lateral, né? Teve lateral e eu fui para receber a bola e eu dei um avião. Eu peguei, dominei a bola no peito e dei um avião no. E logo em quem que eu lembro foi no Ondino, porra, que jogava demais. Eu era fãzaço do Ondino, lembra? Que era Eu lembro volante da da Tuna, jogou campo. junto com o Nossa, Jorginho de Castro, Edgar na Tuna. o Ondino jogava demais, cracaço. Aí foi dele, sei que a torcida foi a loucura. Então foi bom pra caramba, foi bom. A torcida até ficou com raiva do Leque, que eu dei um passo para ele na cara do gol e perdeu o gol. Aí tu ficaste no Remo até quando? Porque depois foste pro Grêmio, né? Foi, mas depois que eu já despontei no Remo, né? Fui Hum. campeão, fui tetracampeão pelo Remo nesse ano. Aí eu fui destaque, né? Fui craque nesse tempo do campeonato, fui o craque, fui o artilheiro, melhor artilheiro, fui revelação. Aí fui pro Grêmio. Fui pro Rogério, Grêmio. deixa eu só incrementar um pouquinho aqui, porque aí a memória da gente começa a trabalhar, né, cara? Eu tô com mais de 60, tem algumas coisas que eu não lembro, mas quando tu começaste a falar, e eu lembro mesmo, tu começaste, me permita falar, tu começaste a desfilar nos gramados, né, cara? Tu tiveste uma fase assim muito boa, não foi, Rogério? Foi, cara. Graças a Deus eu tive uma fase muito boa mesmo. Tipo, graças a Deus eu era um cara que eu escutava muito, sabe? Os mais velhos me falavam e eu assimilava, né? Eu assimilava. Que hoje, hoje já é mais diferente. Tu vai chamar um garoto mais novo para tu falar e tal, e os garotos às vezes pensam que é uma ofensa, e ficam com raiva, entendeu? Ah, já sei, já falo assim. Então, aquilo ali me ajudou muito, entendeu? Comecei por exemplo, me inspirava muito no Alberto, ele é um cara que me ajudou muito, me dava conselho, entendeu? Aguinaldo, o próprio Dema, os caras. Então, eu tive uma fase boa, assim, boa mesmo na parte no futebol. É, meu amigo, e não é fácil, era numa posição ali do cara da criação das jogadas, as atenções todas vão para cima desse cara, de repente surge ali um moleque, 17 anos, e vai crescendo, o cara diz, pô, esse é o cara do nosso time, esse é o nosso 10, pô. Então, as atenções todas vão para lá, aliás, hoje é uma carência, por quê? Pô, tá aí, pronto. Por que que hoje não tem mais esse dezão no futebol? Vamos para falar de Brasil. Pois é, Plácido, hoje eu vejo assim muito pelo questão de treinador, cara. Que se tu vê, os caras preferem jogar hoje no meio-campo com três volantes, os volantes praticamente com a mesma característica, cara. Tu quer ver eu ficar doido quando eu vou assistir um jogo, aí dá a escalação do time e eu vejo o 10 não é o titular, tá no banco. Pá, eu digo, já coça a cabeça, digo, isso aí já não tá legal. A gente se acostumou a ver e de repente, de uma hora para outra, os caras vão capando isso aí, vão, sabe, tirando os caras que têm É, habilidade. Porque o futebol, acima de tudo, claro, tem a competição, tem a competitividade, a gente sabe que vive muito de resultado, mas o futebol, ele tem também que ser agradável, cara, aos olhos da gente. Esse é o futebol, essa é a essência do Brasil. isso é um espetáculo, né, cara? É um espetáculo. Então, os artistas são os jogadores, pô. Eles têm que fazer uma coisa boa pro público, né? E os caras estão cortando isso. Olha, por exemplo, para mim, hoje na seleção, aquele um 10 que eu vejo hoje que a gente tem no Brasil, os caras nem falam tanto, e às vezes ele até fala uma besteira, mas é muito bom jogador, é o Matheus Pereira Do do Cruzeiro, Cruzeiro, do Cruzeiro. entendeu? Eu um dos caras que joga de meia ali, que eu vejo que é o 10 mesmo, né? E os caras nem tinham, então não estão dando moral. Rogério, bora fazer um movimento, pô. Tu, como 10, a gente tem que fazer um movimento. Volta o 10
pro futebol brasileiro, principalmente. Se os caras lá fora não quiserem, problema deles. Mas aqui, pra gente, a gente tem que fazer um movimento, tem que fazer um protesto aí, tem que fazer uma movimentação. Rogério, se aí depois, cara, depois de brilhar no Remo, tu vai para o Grêmio. Lá tu encontra Luiz Felipe Scolari, né, meu irmão? Filipão. Aí também ele tava com essa ideia, depois que ele mudou, mas ele tinha essa ideia, só queria jogador mais de marcação, entendeu? Aí foi depois que ele mudou, né? Que eu fui em 96, aí Ah, quando ele que ele foi campeão em 2002 com a seleção, que hum. ele tinha rival pra jogar, os caras não marcavam, os caras só criavam. Aí eu digo, agora ele vai encontrar, ou ele bota os caras para jogar, ou ele sai. Aí se adaptou ao futebol dos caras e deu, né? É. Que Fomos ano? campeões. Que ano tu chega no Grêmio? 96. 96, tá. Aí como é que foi lá? Foi bacana, cara. Foi top. Fomos campeão brasileiro. Inclusive, o último título, para você ver, o último título do Grêmio, campeão brasileiro, foi nesse ano, pô. Nunca mais eles chegaram. É, quem era o time, Rogério? Conta aí pra gente. Qual era o time do Grêmio? Tu lembra? O time do Grêmio era Darley, Arce, Rivarola, Adilson, que é treinador, Adilson Batista, jogava demais. Isso. Roger Machado, treinador. Uhum. Roger. Aí, não ou era o Adilson, ou era o Rivarola, ou era o Mauro Galvão, mano. Nós tinha o Mauro É, Galvão, me cara. Que lembrei isso, também cara. assim, me veio à mente também o Mauro Galvão. Luiz Eduardo não Era era não, né? Luiz Eduardo? Não, Não era o Luiz Eduardo, o quarto zagueiro, não, né? não. Era Rivarola, aquele Paraguai, Sei. Rivarola e Adilson, e às vezes jogava treinamento e Mauro Galvão. Nossa, o Grêmio era É, Roger Machado. isso. Jogando Aí, muito o Roger na época. aí o meio-campo tinha o Emerson, Carlos Miguel. Luiz Carlos Goiano, que também jogou aqui no Remo, Uhum. Dinho, nossa, que massa. Sabe que eu Paulo lembrei Nunes, agora? Sabe que eu lembrei agora, Rogério? O Dinho. Não perdi a viagem, né? baixava de. Jogava muito, jogava muito. Ele era aquele cara que chegava, mas jogava. Tá. Aí depois do Grêmio, Rogério, tu vai pro São Paulo, né? Foi. Foi aí que ficou Rogério Belém, né? Isso. Como foi a Foi. tua ida pro São Paulo? Foi. Rapaz, quem me indicou para o São Paulo foi o Giovani. Giovani que me indicou. O Giovani é esse aí que hoje é cidadão de Santos, mas começou na Tuna, passou pelo Remo, brilhou no Santos, brilhou no Barcelona, no futebol da Isso. Grécia. Isso. Aí ele foi pro Barcelona e mandou o empresário dele vir aqui em Belém me ver. Disse, olha, vai lá em Belém que tem um jogador assim, assim, assim. E o cara veio me Porque ver do Grêmio aqui. tu tinha voltado pro Remo, né? Isso. Porque eu tinha contrato ainda e voltei pro Remo. Aí joguei, fiz um jogo e depois São Paulo já me levou. Foi contra o Atlético Mineiro. 3-3 esse jogo. Quem era que estava no São Paulo na época? Rapaz, só fera. Era Rogério Ceni, Denilson, Dodô, França, Aristizábal, Raí, Serginho. Nossa, E tu que massa conseguiste mesmo. esvarar no meio dessa galera aí, Rogério? A Muricy Ramalho, treinador, né? Ele que me colocou esse apelido de Rogério Belém. Aí ficou. E tu conseguiste jogar no meio dessas feras, né? Sim, sim. Nós fomos campeões paulista. Aí Axel, timaço do Rapaz, São tu Paulo. sabes que eu admirava muito o França, né, cara? Eu fazia muito gol, ele era muito bom aquele cara. Bom, muito bom. E o Dodô também era Pô, o fantástico. Dodô é brincadeira, né? O Dodô, se tu for selecionar os gols dele, Alô, só é golaço. impressionante, né? Denilson.
O Denil, meu Deus. Hoje é um grande comentarista, por sinal, tá muito bem como comentarista, muito bem mesmo, tá muito bem. Rogério, se aí no São Paulo, como é que foi daí para frente? Aí, daí foi para. Peguei o trecho, né? Daí Ah, peguei o trecho. Depois fui para trás Paranaense. Aí depois surgiu para mim para Turquia. Aí fui para Turquia. Fiquei 3 anos na Turquia. Aí foi naquela época ali, quase bateu na trave. E para jogar a Copa de 2002, você acredita? E o Brasil jogou contra a Turquia, né? ah. Quase deu certo. Aí, Mas sim, mas como foi isso a aí? porque eu estava muito bem, né, no campeonato turco, né? Tava Hum, fazendo um baita campeonato. E aí a Turquia tava classificada para a Copa. E, inclusive, quando saiu a chave e tal, dizendo que ia jogar contra o Brasil, e só que não podia naturalizar porque não é como hoje. Hoje tu joga, se o cara quiser que naturalize, já vai. E naquele tempo não, tinha que ter 5 anos de país, né? Ou ser casado com uma turca, ou algo assim. Aí teve a burocracia, mas quase bateu na trave. pega, então tu tava bem pra caramba lá, né, bicho? Pra ser cogitado pra seleção. E eu acho que foi um dos melhores times da Turquia de todos os tempos, foi aquele ano, né? Que a Turquia foi para. Disputou o vice, né? Uhum. Semifinal, pô, Foi. o Mundial. O Brasil teve muito trabalho pra ganhar da Turquia naquela Copa. E olha o timaço que era do Brasil. Era. E ali aquela galera da Turquia de tudo eu jogava com os caras de tudo eu conhecia. Eu jogava muito. Tá. Aí até onde tu fostes? Até quando foi o teu período no futebol, hein, Rogério? Plácido, eu parei em 2010. 2010. Já estava onde? Na Grécia. Na Grécia. Uhum. Aí eu Já foi parei. na época tu já estava assim, parece halterofilista. Em Foi que, nessa época. em que momento tu começaste a fazer essa coisa da musculação assim, Rogério? Mas tem que manter, né, cara? Porque hoje eu tô me formando em educação física, né? Ah, Então, aí a gente vai vendo os estudos, cara. Então, o, hoje eu vejo que o ser humano, a gente tem que ter músculo, cara, para a gente ter uma velhice mais tranquila, entendeu? Temos que malhar. Hoje, fazer malhação, hidroginástica, isso aí, naquele tempo a gente tinha a mentalidade, isso aí é estética, é bobeira, mas hoje não, hoje é saúde. olha, Então a gente está seguindo. para endossar isso aí, eu tive no médico há 3 semanas. Eu me cuido, né? Eu sou um cara que tem de problemas cardíacos, enfim, já fiz duas intervenções cirúrgicas, uma há 13 anos atrás mais complexa e agora recentemente uma para restaurar as artérias, enfim. E eu perdi peso, cara. Eu perdi tipo 15 quilos de peso para poder encarar uma Hum, dieta legal e tal. Eu faço cardio, mas preciso fazer a parte de musculação e o médico praticamente exigiu. Ele disse para você ter uma velhice, eu tenho 61, né? Para você ter uma velhice boa, você tem que fazer a sua musculação. E é justamente isso que um cara conhecedor, como o amigo é da área, do profissional de uhum. educação física, está afirmando aí, né? Aí, tá vendo aí? Então, temos que se cuidar, né, Plácio? Temos que. A gente ainda jogando nossa bola ainda. Hoje é um campeonato de futsal, de cinquentão, né? Pela Assembleia. Logo jogo lá com o. Nosso time é um timaço também. Márcio Folha, Marcelo, o Ézio, Jorge, Ari Nelson, um timaço lá. Então, tu estás agora nessa área aí para educação física. Tu pretende encarar essa área? Estás fazendo também cursos aí voltados para ser executivo de futebol? Conta pra gente. Isso, Plácio. Eu estou me capacitando, né? Tô
vou me formar agora de educador físico, né? E, e também estou nessa questão agora, estou fazendo o curso aí, começar a fazer o curso de gestor e negócios, né? Para trabalhar como executivo de futebol e também na parte de negócios, né? Hum. Para fora e tal, para trazer benefício para o clube, né? Na parte Tá. esportiva. É isso que eu estou E indicando nessa aí. coisa da E garimpa. na parte de treinador também, né? Que eu Ah, porque tenho também minha carteira. você já tem uma escolinha, Rogério? Eu tenho. Mas só que agora eu dei um tempo, porque pelo tempo, né? Não tenho mais aquele tempo, então estou dando mais uma pausa. Aí isso aí já é mais para o futuro agora, essa parte aí. Tá. É o seguinte, é impossível a gente falar em gestão de futebol, em executivo de futebol e não tocar no assunto que é aquilo que a gente chama de garimpagem, né? De valores que temos no futebol paraense. Você pretende também ir por esse lado, por essa vertente? Porque, meu amigo, o que não falta são os moleques surgindo por aí. Quando se fala em futebol feminino também, as moças aparecendo por aí no futebol. Você pretende também ir por essa vertente, fazer essa garimpagem também? Com certeza, Plácido. Com certeza. Isso aí é importantíssimo, porque tem muitos talentos que, se tu não der oportunidade, se tu não tentar dar uma oportunidade de ir lá, né, e até o local ver e trazer, é difícil. É muito difícil a pessoa vir ao teu encontro, né? Então, isso aí é importante demais mesmo. Eu pretendo muito e já tive experiência, já, sabe, inclusive tem jogador aí, hoje é profissional, porque eu fui lá atrás, vi, entendeu? É? E jogando. É. Quem, por exemplo, você pode Então, citar? olha, tipo assim, ele tá no trecho aí, tá jogando, tá ganhando o dinheirinho dele, é respeitado, que é o Leilton, que Hum. chama de Tracuateua, entendeu? Tem uma qualidade muito boa mesmo. Fui lá em Tracuateua atrás dele. Hoje ele fez um baita campeonato uma vez pelo Bragantino, entendeu? Então, é pouco, pode ser, mas tem muitos jogadores aí que precisa disso. Só Uhum. precisa da oportunidade, precisa de pessoas com caráter, né? De olhar, ver que o menino tem talento e tentar dar estrutura, não ir, aquele ali é mais ou menos, bora e tal, porque não é falando, mas, bora pela amizade. Não, comigo não tem amizade, não. Se for talentoso, vem. Se não for, tem negócio de dinheiro, de nada, Olha, de eu amizade, ia porque tocar nesse assunto porque é recorrente, tá? E a gente ouve de vez em quando. Essa coisa da ganância, você ter ambição é uma coisa, a ganância é outra. Tem clubes aí tem. que, para dar uma chance, por exemplo, eu chego com alguém, por exemplo, eu vou lá em Pirabas, minha terra natal. Aí vejo lá um moleque bom de Sim. bola. Aí eu chego no clube, olha, tem esse moleque aqui, eu te garanto que esse moleque vai vingar, se der uma oportunidade. Eu, caboclo, vem. É o seguinte, me arranja 10 mil aí que eu dou uma chance pra ele. Pô, peraí, isso é sacanagem, Isso pô. procede, é verdade, Entendeu? Isso é é fato, sacanagem. sacanagem, pô. E comigo não tem isso não, entendeu? Comigo não tem não, porque graças a Deus, uma que eu sou temente a Deus e outra eu tenho um nome a zelar, né, pá? Isso aí não vou conseguir nunca deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Isso aí não faz parte. Pô, E cara, infelizmente querendo, acontece. o cara tá querendo uma chance de se fazer na vida Uhum. como até onde é que ele vai tirar dinheiro, pô, pra tá dando antecipadamente pra alguém? Como é que pode um negócio E, desse? e às vezes tem jogador, tem pessoas que fazem o sacrifício e conseguem, né, cara? Dá e às vezes não dá em nada. É, rapaz. Na verdade, fica até desvalorizado, porque quando você investe em alguém ali pelo puro sentimento de apreciar o talento, a competência do jogador, é uma coisa. Quando tu pega dinheiro, sinceramente, isso aí fica desvalorizado. E tu não vai dar a devida atenção, porque o teu propósito é só ganhar, né? E olha, outra coisa também que aqui vai como crítica, eu estou assumindo aqui a crítica, a observação.
Tem muito jogador que você vê lá fora brilhando, num clube grande lá fora, de repente diz: olha, esse é paraense. Aí tu diz: pô, mas o cara não passou por aqui, ele passou lá por fora. Por exemplo, vamos colocar uma cidade aqui que fica já na divisa lá do Pará, por exemplo, ali com o Tocantins, Conceição do Araguaia. Vamos dizer que surja alguém de lá. O Pará é de lá, né? O Pará que foi lateral direito. Sim. Aí ele passa por Aham. lá. Aí diz: pô, mas ele não passou nas divisões de base daqui. Claro, se o trabalho aqui não é legal, cara, o cara não tem interesse nenhum em vir por aqui. Com todo o respeito a que se deve aos nossos clubes maiores aqui, que são o Remo e Paysandu. É uma crítica que eu estou fazendo, que a gente sabe que é real. O trabalho não é legal, então o É cara não quer vir por aqui, ele já quer passar lá por fora, vai embora para lá. E deixa, meu irmão. E deixa o cara seguir a vida dele. Isso aí é uma questão até de sobrevivência, de dar uma boa condição para a família, porque é isso que o garoto quer. É verdade, parceiro, é verdade. Para quem não sabe, eu já tive a oportunidade de ser treinador no Remo, no Sub-17, né? E vou te ser bem sincero, não foi. Eu fiz um bom trabalho, mas não foi reconhecido, mas vida que segue. Eu vi que perderam talentos lá, entendeu? Tinha talentos para estar hoje aí no Remo aí jogando, só que os caras não dão a mínima. Então, é complicado, é complicado. Aí, por exemplo, como você falou, ali perto de Conceição do Araguaia, Redenção fica mais próximo de Goiânia, o cara vai para lá. Chega lá, os caras têm toda a estrutura e tal, e não passa por aqui. É, Infelizmente é assim. é uma pena. Um cara como tu, Rogério Belém, que passa a vida dentro do futebol, embrenhado no futebol, vê esse tipo de desperdício, o cara lamenta muito, né, velho? Não, só, meu irmão, se tu conversar com a minha esposa, ela vai te falar. Eu fico louco, cara, eu fico louco, fico muito indignado, assim, sabe, com essas situações. Mas, infelizmente, a gente tem mas uma hora chega, uma hora vai abrir as portas e a gente vai, a gente vai mudar essa história aí, mudar essa história mesmo, entendeu, pô? Porque quando mesmo eu estava na categoria de base do Remo, eu falei assim, eu dei uma ideia, eu falei assim, por que a gente não monta o departamento internacional de base? Todos os times grandes têm o departamento internacional de base. O que significa? Formar um time para viajar, para ir para outros países, entendeu? Mostrar o nosso melhor, o nosso produto. Produto entre aspas, né? Que Claro. são atletas, mas a gente tem o que a gente tem aqui. Plástico, a gente levando, porque esses times aí ganham muito dinheiro, porque eles levam, disputam o campeonato fora, aí vende um, dois, três. Meu irmão, é muito dinheiro. E simplesmente os caras deram risada. Hum. Eu falo isso porque eu via lá no São Paulo, eu via no Atlético Paranaense, entendeu? Você não tem ideia do que os caras vendem jogadores para fora, entendeu? Mas os caras fazem como é que se diz? Eles plantam, né? É. Depois tem a colheita. Aí, só Tem que que aqui, ter, tem que aí ter. Tem que ter um qualquer investimento, tem que ter um investimento para você colher depois. O processo é esse. claro. Aí eu falei, pô, a gente tem que. Não dá, meu, dá. Essa marca aqui, Remo, agora tem que ter credibilidade, tem que ter pessoas corretas. Olha, entrou isso aqui de dinheiro, para comprar isso, para pagar aquilo. E a gente assim, a gente consegue fazer um trabalho assim. Aí os caras deram risada, que diz que não tem condição de levar por exemplo, eu conheço na Turquia, né? Tenho moral na Turquia, na Grécia. Meu, se a gente levar um time de base, um sub-20, um sub-17 para a Turquia, eu aposto, Plácido, que a gente vende uns 3, 4 lá. Ou Pronto. faz esse intercâmbio que vai levantar muito fundos mesmo. Porque não tem jeito. O futebol precisa de dinheiro para ser potência. Se não tiver, é complicado. É. O futebol é um grande negócio, negócio que tem que ser feito
com honestidade, obviamente, com justiça para todos, com lealdade, né? Quando a gente fala em Isso, negócio, parece assim que é coisa de ganância. Não, é ambição. É você não, ambicionar claro, coisas melhores. Não pode ser desleal com ninguém. sim. No assunto que nós falamos ainda há pouco, por exemplo, quando se exige dinheiro para dar uma chance para alguém. Não é isso. É você investir, fazer negócio, fazer dinheiro para o clube, que é muito justo. Remo, Paysandu, Tuna, enfim, estamos falando da nossa realidade aqui. Então tem que fazer isso. É uma grande negociação. O futebol é um grande negócio que não seja desleal com ninguém, né, Rogério? Com certeza, Plácido. E eu até citei também que eu digo, cara, a gente conseguindo. Porque o carro-chefe é o futebol. Não tem jeito, é o futebol de campo. A gente conseguindo êxito aqui, vai dar para respingar aqui, ó, para dividir aqui para a parte do salão, fazer um time forte de futsal do Remo, forte mesmo, entendeu? Plácido, eu acho, eu fico indignado quando eu não vejo um, um time do Remo sem estar numa liga nacional dessa aí, disputando aí de futsal, velho. Hoje a gente tem um ginásio maravilhoso que é o, o Mangueirinho lá, entendeu? Pra quê? É um elefante branco praticamente, não tem nada, cara. Já pensou o Remo numa liga nacional? E do jeito que o paraense gosta de futsal, do jeito que a torcida é apaixonada, do jeito que tem amante do futsal, porra, meu irmão. Seria É. coisa linda, rapaz. Coisa linda, jogo transmitido ao vivo para todo o Brasil. Aí no Mangueirinho, com o Remo forte numa Liga Nacional, pô. E os caras não vejam isso, cara. Aí os caras deram risada da minha cara. Rapaz, esse assunto a gente ficaria um dia todinho batendo assim na mesma tecla e olha que não é de hoje. E você foi jogador, você viu minúcias, você viu bastidores como jogador, você viu como técnico nas categorias de base do Remo, que a coisa não funcionou, você vivenciando, você vivendo. Porque dá para perceber, Rogério, me permita falar, dá para perceber que você Pode falar. gosta disso. Você gosta disso, mas ao Aham. mesmo tempo fica aí lamentando porque você não tem muito a fazer a não ser a parte técnica por enquanto. Daqui a pouco você vai ser mais um cara mais do administrativo, como executivo de Sim. futebol, na parte de gestão. Aí você vai poder fazer um pouquinho mais. Pô, sabe por quê, Plácio? Eu vejo, porque assim, a gente tem o que a gente tem aqui? A força da torcida. E isso aí é fundamental, né? Isso aí é fundamental. A torcida ajuda. Por exemplo, assim, na Turquia, tu já ouviu falar do Fenerbahçe? Sim, É uma sim, potência. Fenerbahçe da Turquia, sim. O Fenerbahçe era um time de bairro, pô. Lá na Turquia, a Fenerbahçe é um bairro. Então, se os caras conseguiram potencializar lá, por que a gente não pode fazer aqui? Por que a gente não pode potencializar? E eu estou falando que o nosso papo é do salão, eu estou falando do salão, por que não pode ter um time forte? Hum, O próprio Paysandu mesmo, falando do que a gente está aqui, a gente está falando, Tuna, né, na Tuna, própria Tuna. Tuna que já teve um Tuna. timaço de futsal também. E os caras não tentam se virar, e quando tu quer fazer o negócio, os caras te brecam, pô. Então, imagina só, Remo e Paysandu, tipo, na Liga Nacional. Já pensou um clássico aqui no Mangueirinho aí? É, meu amigo. E, Rogério, sabe o que a gente faz? Bora sonhar, bora ver se qualquer dia acontece, né, cara? Sonhar, já dizia a música. Sonhar não custa nada, né? Então, bora, bora. Rogério, fala nisso. A gente poderia ficar o dia todo falando, mas a gente vai ter que encerrar. Mas antes, eu vou te pedir para tu eleger a tua seleção do futsal de todos os tempos. Tu vai formar dois times, pronto. Vai formar um primeiro um cinco e depois um outro cinco para a gente qualquer dia desse. A gente pode até marcar esse encontro aí, quem sabe, fazer esse jogo aí. Bora, manda o primeiro cinco aí, bora lá. Goleiro. Goleiro, para mim, era o Banana de Tá. um time, né? Ah, pai, o Banana, eu já fico imaginando o Banana assistindo isso aqui. Ele vai ficar muito prosa, moleque. Aí que ele vai ficar. Olha, eu vou te contar. Aquilo ali é uma resenha. Grande Banana. Tem um episódio do Banana aqui no canal. Bora lá, Banana, quem mais? Banana, aí Alain, Alain Boulay, Arambolê, Alain Boulay.
Jares, Grande Jares, tem episódio aqui no canal do Jares também. Beto Ivo Beto Ivo também tem. e Alan, Jares, Beto Ivo e Agamenon. Rapaz, que timaço, hein, moleque? Que timaço. Bora pro time que vai encarar esse aí, bora lá, goleiro. Um time mais jovem, né? Vai pra encarar essa cara. Vai, tá vendo aí, Beto Ivo, Jares, Alan, ele vai botar um time novo pra deitar em vocês, bora lá. Aí, Patrick, Tá. lembra do Patrick? Castelo Lembra? Branco, Patrick? Lembra, você. Patrick, eu, lógico, né? Tem que estar no Rogério meio. Belém. Eu, Dida, Olha, Cafu. outro que vai ficar todo cheio de, sabe, de história. É o Dida, lá em Brasília, gente boa, gosto muito dele. Meu irmão, aquilo tem muita história para contar. Grande Dida. Vai, quem mais? Patrick, eu, Dida. Dedé, Cafu e Dida. Rapaz. O Dedé agora manda e desmanda lá em Breves, né? No Brega For. É, Brega For. E, isso. Rogério, para a gente ir encerrando para valer, o que é que futsal significou na tua vida? Poxa, Plácido, o futsal significou muita coisa, cara. Disciplina, entendeu? Disciplina. Aprendi a ter bastante disciplina, tanto tática como fora de quadra, que eu aprendi muito com os meus professores, que me ajudaram muito. Amizade, entendeu? Hoje, até hoje, eu peço desculpa, né? Porque você pediu dois times só, que, pô, a gente Tu tem queres citar uma mais série. alguém? Tu queres citar mais alguém? Fica à vontade. Mas tem Alguém, muita gente, tem Sérgio. mas alguém, por exemplo, da tua amizade, assim, um cara que foi teu parceiro, tu falaste no café, no cafezinho lá no início, que Deus já levou, é saudoso hoje. Quem mais era do teu círculo, assim, de amizade? O Serginho Cossado, né? Também um outro também que foi, que era Buraco. Cara, muita gente, É, tem muita muita gente, é gente. muita gente, é muita gente. A gente acaba esquecendo alguém, aí depois o cara vai te encontrar, vai dizer, tá vendo, esqueceu de mim e tal. Mas acontece, acontece. Então, Plácido, então, o futsal foi uma coisa assim que marcou na minha vida, sabe? Me ajudou muito, meu irmão, em termos de disciplina, de amizade, companheirismo, sabe? A galera do futsal, até hoje a gente ainda se confraterniza, se encontra. Pô, isso aí representou muito para mim. E Plácido, e outra, eu Fala. nem te falei do jogo inesquecível, né, da minha vida. Rapaz, não pode, rapaz, isso é uma falha, sabe de quem? Do apresentador. Falha do Ah, imagina. apresentador. Manda o teu jogo inesquecível, Rogério. Olha, Plácido, foi o jogo inesquecível, foi pelo Jebs, né? Que era o Jogos Estudantis Brasileiro, né? Aí foi de seleções, seleção paraense contra a seleção de Santa Catarina, lá em Blumenau. E a gente não chegou à final, né? Então foi disputar terceiro e quarto lugar contra a Santa Catarina. Então a gente estava meio desmotivado, porque a gente não chegou à final e tal. O treinador era Beto Ceará, meu mestre Beto Ceará. Tá lá no Rio Grande do Sul agora, tá acompanhando, com certeza, tá acompanhando. Aí o Beto, pô, cara, então, nesse tempo, tinha o trote, né? Isso. Quem era calor, raspava a sobrancelha, raspava a cabeça, alguma coisa do tipo. E nessa, raspou a sobrancelha, o trote. Como eu era calor, eu tive que raspar a sobrancelha, jogar, fazer uns 2 jogos sem uma proteção, tirado aqui. Rapaz, eu lembro que a gente foi para esse jogo, Plácido, eu lembro que tava, aí acabou o primeiro tempo 7-2 para Santa Catarina. 7-2. Credo. Aí era contra o time da casa, né? Rapaz, eu lembro que o Beto acabou o primeiro tempo, o Beto chamou a gente, falou assim: ó, eu vou fazer o seguinte.
Se a gente não virar a porra desse jogo, desculpa. Não, mas é assim mesmo. Fala do jeito que ele falou, pode falar. A gente não virar esse jogo, vai todo mundo raspar a cabeça, velho. E raspava mesmo, o Beto era louca. Rapaz, Plácido, eu só pensei, eu digo, cara, eu já tô sem sobrancelha. Isso era julho, né? Foi eu pensando, né? Ai, meu Deus. Eu tava São Caetano, minha origem é de São Caetano, de Odivelo, querendo, porra, eu digo, caraca, sem sobrancelha, sem cabelo, meu, imagina. A latinha já não é essas. Plástico, voltamos pro jogo, cara. Voltamos pro jogo e começamos. 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7. Aí ficou uma loucura, cara. E os caras 8-7, a gente 8-8, 9-8, 9-9. Aquela doideira, eles 10-9, a gente 10-10. Aí eu lembro que acabou o jogo, foi para prorrogação. E os caras 11-10, a gente não conseguia virar dos caras. E os caras 11-10, a gente 11-11. Eles 12-11, a gente 12-12. E eu lembro que eu fiz o 13º, 13-12. Mas que placar maluco, rapaz, esse aí. Nossa, louco. Incrível, cara. Incrível. Foi uma loucura, né? E eu lembro, eu fiz 7 gols nesse jogo. Palmas para Rogério Belém. Tá aí. Palmas, meu amigo. Parabéns. Foi um jogo inesquecível, cara, da minha vida. Porque não tinha essa cobertura, a internet, tá uma fácil. A gente pensa, não sai gol. Saía, meu irmão, era muita doideira. Foi uma loucura, velho. 13-12. E é isso, minha gente. A gente vai encerrando aqui com o cabelo, a juba de Rogério Belém preservada para vencendo Santa Catarina nessa história inesquecível, o jogo inesquecível da carreira de Rogério Belém. Rogério, bora dar tchau pra galera, meu irmão. Quero te agradecer. Um abraço, meu irmão. Obrigado por tudo. Opa, obrigado, Prasto. Sabe que é um prazer falar com você. Estou me sentindo jogador de novo. Tá falando isso. Tamo junto. Beleza, tchau. Bora dar tchau pra galera. Daí, tchauzinho. Vamos botar o futsal, hein? Bora. Um abraço. Valeu.